Graça e paz. Confesso que hoje eu estou mais durinho. Minha vida é dentro de um escritório normalmente. Então, o tanto que eu estou andando, eu estou tentando ser um fanático. Então, olha, eu estou aqui meio durinho. Se eu tiver meio esquisito, a culpa é do Johnny, ok? Então vocês já sabem. Por favor, abram as Bíblias de vocês em João capítulo 14. Nós começaremos com a leitura da palavra de Deus. João capítulo 14, versículos 1 a 14, nós leremos. Assim diz o Senhor: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Divisão do nosso estudo desta manhã será assim. Teremos uma grande introdução, eu já estou avisando. Então, quando eu falar agora estamos entrando no primeiro ponto, não se assustem, porque eu estou avisando que a introdução será uma grande introdução e depois 5 pontos breves, ok? Então é isso que nós faremos hoje de manhã, uma grande introdução seguida por 5 pontos breves, que são os 5 motivos para o nosso coração não ficar angustiado em 2025, 26, 27 e em nenhum momento. Vamos começar com algumas estatísticas. 15,5% dos brasileiros terão depressão em algum momento da sua vida. Isso é o que os especialistas dizem a respeito. Aliás, a introdução é toda sobre depressão, ok? Isso é o que os especialistas dizem, e esse daí é um site do próprio governo brasileiro. 5,8% da população brasileira sofre de depressão exatamente agora. Então, em qualquer momento, você tem mais ou menos uma fatia de quase 6% de pessoas em depressão, o que equivale a 11,7 milhões de brasileiros. É muita gente. É muita gente. Você certamente ou já teve depressão. E por depressão aqui, sempre que eu falar depressão, ouçam com aspas, ok? Porque eu não estou subscrevendo tudo que se diz, tudo que se coloca debaixo dessa etiqueta, tá bom? Mas essa é a linguagem que tem sido usada
então eu a estou usando aqui também. Então, ou você já passou, ou você conhece alguém que já passou, ou quem sabe você esteja lutando com isso, conheça alguém da tua família, alguém da tua igreja que está lutando com esse problema. Esse é um problema muito difundido, muito espalhado e cada vez mais comum. De acordo com a OMS, 9,3% dos brasileiros sofrem com ansiedade, que é um primo muito próximo da chamada depressão. Mais algumas estatísticas. No mundo, considera-se que existem 322 milhões de pessoas sofrendo com depressão. O fenômeno ataca mais as mulheres do que os homens, e o fenômeno causa a morte de 800 mil pessoas por ano. Ou seja, a segunda principal causa mortes de pessoas de 15 a 29 anos. Triste, não é? Triste. O suicídio mata terrivelmente muitas pessoas. Ela ataca pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos. A depressão, nesse sentido, é muito democrática, por assim dizer. Ela bate na porta de todo tipo de pessoas. E o que a Bíblia tem a nos falar a respeito do assunto? Aqui, acho que deu alguma... Alguns dos nomes, antes da Bíblia, né? Antes da Bíblia. Daniel Berger, que já esteve aqui algumas vezes, não é? Na conferência de aconselhamento bíblico, aqui do... Já esteve, não é? Eu não estou errado, não. Daniel Berger já esteve por aqui? Já esteve, ok. Já há 2 anos atrás, ele esteve por aqui. Baita homem de Deus, que tem estudado muitíssimo essa área a respeito dos diagnósticos psiquiátricos e questionado muito essas etiquetas que são inventadas. Ele nos mostra, num dos seus livros, que a depressão já teve vários nomes. Melancolia, neurastenia e apatia, noite escura da alma, foi um nome inventado por um padre e adotado pelos puritanos como algo que representa esse momento de grande tristeza e pesar e angústia espiritual que ataca principalmente crentes, diziam os puritanos. Em 1800, ela passa a se chamar de psicose afetiva. No primeiro manual de doenças e transtornos psiquiátricos, ela ganha o nome de reação depressiva e reação maníaco-depressiva, e atualmente transtorno depressivo maior e transtorno bipolar. Pode passar para mim, por favor? Volta um. Volta mais um, só eu não estou seguro. É isso, pode voltar, pode seguir para frente. Depressão, diz esse autor aí da Shed Publicações. Depressão é comum e praticamente 1 em 5 pessoas sofre um episódio de depressão séria em algum estágio da vida. 1 em 5. Aqui já subiu para 25%. 20%, não é? 1 em 5 é 20%. 20% da população. A depressão, por outro lado, não é? Então ele fala, depressão é comum. Por quê? Porque é muito difundido, muita gente tem. Por outro lado, depressão é uma coisa excepcional. Por quê? Porque entre todas as experiências mais dolorosas da vida, nenhuma é tão perturbadora. Ela pode ser uma das grandes provações da fé, e de fato tem sido assim. Todos nós somos diferentes, diz o Michael Lawson. Então, o que afeta uma pessoa talvez não afete muito outra. Parece que no caso de depressão séria, ou seja, quando há marcas visíveis e contínuas de depressão mental, física e de estado de espírito, a reação é quase sempre resultado de uma perda. Então, informaçãozinha importante aí. Quase sempre resultado de uma perda. Não tem de ser, mas a perda é um ingrediente comum na fase mais ou menos reativa. A perda funciona como um gatilho, desencadeando a reação do estado de espírito, as respostas físicas e comportamentais, deixando a pessoa debilitada e oprimida. Pode passar, por favor. Nesse manual, o manual dos psiquiatras, não é? Onde define o que os psiquiatras dizem que é depressão. Não que nós concordemos com isso daí, mas é uma boa maneira de juntar sintomas. Isso às vezes eles fazem muito bem. Juntar sintomas que por vezes aparecem fenomenologicamente unidos na vida das pessoas. Então, um psiquiatra, se você chegar lá, se ele tiver o DSM anterior ao mais atual, ele vai julgar se alguém tem depressão ou não, baseado em 5 ou mais dos seguintes sintomas.
2 deles tem que ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Isso tem que estar presente, ok? Um desses 2 tem que estar presente, e então vem essa outra lista do próximo slide. Humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Pode passar, por favor. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Acho que é hipersonia que fala, não é? Acho que é. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observáveis por outras pessoas. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem até ser delirantes quase todos os dias. Pode passar, por favor. Capacidade diminuída para pensar ou para se concentrar ou indecisão, quase todos os dias. Motivo pelo qual, às vezes, é complicado falar para uma pessoa depressiva ler alguma coisa para ajudá-la. Lê esse material, que esse material vai te fazer bem. Ela não consegue entender. A capacidade cognitiva está diminuída, então, às vezes, não adianta tanto. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, ideação suicida recorrente, sem um plano específico, ou uma tentativa de suicídio ou plano específico. E esses sintomas normalmente causam sofrimento clinicamente significativo, e o episódio não pode ser atribuído a efeitos fisiológicos. Então, um psiquiatra, ele normalmente vai levar em consideração essa descrição para, então, dizer se alguém está ou não enfrentando um episódio de depressão. Pode passar, por favor. A maioria de vocês provavelmente sabe que o que nós hoje chamamos, o fenômeno que hoje nós chamamos de depressão, é um fenômeno muito antigo, nós vimos naquela lista de nomes, e ele tem visitado, inclusive, alguns crentes muito famosos. E nós vamos ver 2 deles nessa nossa introdução. Um deles é o grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele mesmo escreve o seguinte: para minha grande tristeza, no último domingo à noite eu não pude pregar. Eu havia preparado um sermão sobre este texto com muita esperança da sua utilidade, pois pretendia que fosse um suplemento para o sermão da manhã, que era uma exposição doutrinária. O sermão noturno pretendia ser prático e recomendar todo o assunto à atenção dos pecadores e indagadores. Cheguei aqui me sentindo bastante apto para pregar, quando um nervosismo avassalador me oprimiu. Perdi todo o autocontrole e deixei o púlpito em angústia. Essa foi a situação. Ele foi para pregar, achou que seria um grande sermão, aí ele nem conseguiu pregar. Ele deixou o púlpito. Pode passar para mais um testemunho dele. Sofri muitas vezes de doenças graves e depressão mental terrível, quase chegando ao desespero. Quase todos os anos tenho sido afastado por um período, pois carne e sangue não podem suportar a tensão. Pelo menos carne e sangue como os meus. Acredito, no entanto, que a aflição foi necessária para mim e atendeu a fins salutares. Um grande homem de Deus, não tinha conhecido nenhum episódio de depressão, até que no templo relativamente novo que ele havia construído para 1.800 pessoas, alguém grita, fogo, fogo! E as pessoas desesperadas começam a sair e 7 pessoas morrem pisoteadas. A partir desse evento, Spurgeon começa a ter episódios de depressão. Ok? Então aquela questão da perda, né? Aquela questão de um gatilho, aquela questão de algo trágico que acontece, foi assim que aconteceu com Charles Spurgeon. Pode passar para a próxima, por favor. Um outro gigante da fé, meus irmãos, David Brainerd, foi um missionário americano para os indígenas. Existe uma discussão se ele foi ou não o genro do Jonathan Edwards, parece que não. Ele, nos últimos momentos da vida dele, ele ficou hospedado na casa do Jonathan Edwards, e ele morreu na casa do Jonathan Edwards, sendo cuidado pela filha do Jonathan Edwards, mas a história não comprova que houve um casamento entre ambos. O fato é que esse grande... Irmãos, se você nunca leu o diário do David Brainerd, gaste um tempo e faça isso esse ano. Ok? Coloque aí na sua lista de leituras para este ano, porque você vai ver um homem que foi levado com, se não me engano, 23 anos de idade, mas um homem que trabalhou demais para o Senhor.
Um gigante da fé, um grande gigante da fé. Mas esse gigante da fé, ele lutava com aquilo que ele chama de despondency, aquilo que ele chama de desânimo. E ele escreve coisas como essa no seu diário. Em algum momento, no início do inverno de 1738, agradou a Deus em uma manhã de sábado, quando eu estava saindo para alguns deveres secretos, dar-me, de repente, uma sensação de perigo e de ira de Deus, de tal forma que fiquei surpreso, e meu bom estado de espírito anterior, com o qual me agradava, desapareceu completamente. Da visão que eu tinha do meu pecado e vileza, fiquei muito angustiado durante todo aquele dia, temendo que a vingança de Deus logo me alcançasse. Aí você pensa, esse homem deve ter algum pecado escandaloso escondido na sua vida. É o extremo oposto disso. É o extremo oposto disso. Esse é um homem daquele tipo, assim, bem diferente. Não é que não tem pecado, evidentemente. Mas esse é um homem que batalhava por santidade, irmãos. Muito mais do que a maioria dos crentes que a gente conhece. Pode passar, por favor. Minha vida é uma mistura constante de consolações e conflitos. E assim será, até chegar ao mundo dos espíritos. Em outro lugar ele diz, minha finura, finura no sentido de quão frágil e fino ele é. Minha falta de frutos, minha carnalidade, amargura passada, falta de temperamento evangélico, essas coisas oprimem a minha alma. Viajei de Nova York, 30 milhas até White Plains, e na maior parte do caminho continuei elevando meu coração a Deus em busca de misericórdia e graça purificadora. E passei a noite com o espírito muito abatido. Acho que temos mais um dele ainda. Quarta-feira, lembrando que isso é o diário dele, 18 de maio. Minhas circunstâncias são tais que não tenho nenhum conforto de qualquer tipo, a não ser o que tenho em Deus. Vivo no deserto mais solitário. Tenho apenas uma única pessoa com quem conversar que fala inglês. Ele estava trabalhando entre indígenas, ok? E, portanto, sozinho ali, e só tinha uma pessoa que falava a língua dele. A maior parte da conversa que ouço é de um dialeto escocês ou a língua dos nativos. Os escoceses estavam trabalhando ali na região. Não tenho nenhum companheiro cristão com quem possa me abrir ou expor minhas tristezas espirituais, com quem possa tomar bons conselhos em conversa sobre coisas celestiais e unir-me à oração comunitária. Pode passar? Vivo pobre no que diz respeito aos confortos da vida. A maior parte da minha dieta consiste em milho cozido, polenta, etc. Alojo-me em um feixe de palha. Meu trabalho é árduo e extremamente difícil, e eu tenho pouca aparência de sucesso para me confortar. Os índios não têm nenhuma terra para viver, exceto aquela que o povo holandês reivindica. Posso entender que eles me odeiam porque venho pregar para eles. Mas o que torna todas as minhas dificuldades difíceis de suportar é que Deus esconde o seu rosto de mim. Um homem cristão, queridos. Um irmão nosso na fé e um irmão diferenciado, ok? Não é qualquer cristão. Esse é um cristão muito sério. O Ed Welch, conselheiro bíblico, ele apresenta algumas imagens da depressão, e essas imagens normalmente são as imagens que alguém que está enfrentando essa dificuldade, essa tristeza profunda, normalmente essas pessoas relatam esse tipo de imagem. Eu me sinto como um peso, tem um peso enorme, e isso me torna vagaroso para fazer tudo. Eu tenho uma sensação de nadidão. Difícil de traduzir essa expressão do inglês, né? É como se nada faz sentido, nada faz sentido na minha vida. Dor constante e falta de esperança, morte e desejo de suicídio, falta de sentimentos, falta de vitalidade. A pessoa se torna um tanto apática. Não tem amor, não tem grande ira, não tem grande... Dependendo do caso, evidentemente, não tem muitos sentimentos no momento do pico dessa sensação. O mundo está sem cor, é como se tivesse uma névoa, uma neblina envolve a minha vida, e para todo lugar que eu olho, existe essa neblina, essa cor acinzentada, ou essa falta de cor. Eu vivo na miséria, eu vivo no deserto, eu estou no inferno. Aliás, o livro do Ed Welch é uma baita recomendação, ok? Baita livro aí do Ed Welch sobre depressão. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem o Bob Jones dizendo o seguinte: visto que Deus sente tristeza por causa do pecado, então o nosso Deus, ele se entristece, o que automaticamente santifica a tristeza. Ok? Se Deus sente tristeza,
Então a tristeza não é pecaminosa em si. Tristeza pode ser santa. Então, já que Deus sente tristeza, e dado que nossas emoções fluem das emoções dele, pois carregamos a sua imagem, nós também sentimos tristeza. Todavia, desespero e desesperança, ampliação da tristeza, não marcam o caráter de Deus. Quando Jesus experimentou tristeza, não chorou em desespero. Em outras palavras, Deus não fica deprimido. Sendo assim, enquanto conseguimos compreender o lugar adequado da tristeza em função do pecado e da perda, também precisamos reconhecer que a tristeza nem sempre está isenta de pecado. Tristeza não é algo pecaminoso. Falta de esperança, por vezes, sim. Pode passar, por favor. Como uma amplificação da tristeza, a depressão pode se manifestar de diferentes formas: isolamento, perda de interesse, melancolia, desespero, desesperança, sofrimento, debilitação, incapacidade, indisposição para agir e uma gama de outras coisas. Só mais um pouquinho a introdução, está quase acabando. Pode seguir, meu irmão. De novo, Ed Welch. Contrário ao que podemos pensar, Deus afirma que uma fé forte pode coexistir com altos, baixos e todos os entremeios emocionais. É um mito crer que a fé esteja sempre sorrindo. Essa é uma baita frase. É um mito crer que a fé esteja sempre sorrindo. Nosso Senhor não viveu sorrindo. Aliás, as Escrituras não registram um sorriso do nosso Senhor. Registram um choro dele. Sorriso não registram. Gargalhada não registram. Causas para a depressão que o Ed Welch elabora nesse seu livro. Os outros, nós podemos ter um momento de profunda tristeza por causa de outras pessoas. Por exemplo, semana passada, o pai de um amigo meu de infância, ele durante a semana tinha perdido o irmão dele, e aí ele vai com a esposa para uma festa de aniversário no sábado, ele está voltando pela Via Dutra, o carro dá uma pane. Ele liga para o seguro, tudo certo, vem o táxi para levá-los embora, vem o guincho para levar o carro embora, mas um outro guincho também foi acionado. E esse outro guincho, quando chega, passa perto demais dele, bate com o retrovisor na cabeça dele, ele cai morto no chão. O que acontece com essa esposa? O que acontece com a tia Eliana? A minha tia Eliana da minha infância, que cuidava dos adolescentes lá em Taubaté. A gente sofre tristeza profunda por causa dos outros. Não necessariamente por causa da maldade dos outros, mas por causa do que acontece com outros. Ou, às vezes, pela traição dos outros. Às vezes, a causa está em nós mesmos. Ou nosso pecado, ou alguma outra coisa que aconteceu. E nós estamos com dificuldade de lidar com isso. A causa certamente pode ser física também. Pode existir um desbalanço hormonal que cause uma depressão. Embora a gente nunca sabe se a depressão causa desbalanço hormonal ou o contrário. A gente nunca... É muito difícil saber. Mas existem causas físicas. Existe gente que vive com dor, não é verdade? Tem gente que todo santo dia tem dor. E dor terrível. Dor terrível. Isso é relativamente comum. Tem gente que para viver tem que usar de vez em quando morfina. Então essas coisas acontecem. O nosso corpo pode ser uma causa. O diabo pode ser uma causa. Não foi assim com Jó? A grande e profunda tristeza de Jó foi causada pelo diabo. Por outro lado, ela também foi causada por Deus. E toda depressão, no final das contas, irmãos, em última instância, ele é a causa primeira de todas as coisas. A gente usa vontade permissiva para facilitar para a gente. Mas a grande verdade é que Deus só tem uma vontade. E é a vontade dele que determina todas as coisas. Agora, Deus tem objetivos. Por que Deus, para facilitar para nós, por que Deus permite a nossa tristeza profunda? Por que Deus permite que nós passemos pela dor, pela noite escura da alma? Por que Deus permite que nós passemos por angústia profunda em certas fases da vida? Permite que para alguns o luto
dure mais do que para outros. Alguns personagens bíblicos enfrentaram tristeza profunda. Jacó perdeu o seu filho José. E se você acompanhar a vida de Jacó depois disso, você vai ver que Jacó se tornou um homem amargo, um homem duro. Interessante, a mudança de Jacó. Jacó era um homem até ele lutar com o anjo. Aí ele se transforma em outro homem, vira um grande homem de Deus, até ele perder o filho dele. E aí ele se torna um homem amargo. Um homem absolutamente sem esperança. Muito interessante. Raquel, ela tinha uma profunda tristeza por causa da idolatria dela de querer muito ter filhos. Jó, Noemi, perdeu o marido e 2 filhos. Ana, tristeza profunda por não conseguir engravidar. Davi, tristeza profunda pelo próprio pecado, tristeza profunda pela perseguição dos outros, tristeza profunda por às vezes não ver Deus. Perguntar até quando? Até quando eu clamarei e o Senhor não me responderá? Elias fica super impactado por um desafio feito por Jezabel, de que vai matá-lo. E isso, depois de muitas coisas que ele viveu naquele tempo e naquela fase da vida, isso o impacta profundamente. Jeremias vê as piores atrocidades possíveis e imagináveis acontecendo tanto por parte do povo com o seu pecado, quanto por parte dos babilônicos, quando entram em Jerusalém e destroem, com requintes de crueldade, destroem o povo de Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito da sua angústia. E principalmente, irmãos, por que não falar sobre o nosso Senhor? Essa talvez seja uma das maiores bênçãos que a gente tem. Nós podemos chorar porque ele chorou. Nós podemos nos entristecer porque ele ficou triste. Nós podemos até nos angustiar, porque ele também ficou angustiado. A palavra grega traduzida aqui nesse texto de João 11, como agitou-se no espírito, é uma palavra dificílima de traduzir, mas mostra assim algo muito profundo e muito forte que aconteceu dentro do nosso Senhor, que o fez primeiro se comover e alguns versículos à frente ficar bravo, e então ficar bravo diante da incredulidade daqueles que estavam ali com ele. E é nesse contexto, então, que Jesus sofre a dor do luto. Eu creio que o choro foi um choro por causa da morte de Lázaro. Alguns acreditam que não, ele ia ressuscitar dali a pouco. Mas eu creio que sim. Eu creio que ao olhar gente que ele amava chorando, ele também se emociona e simpático, no sentido mais literal da expressão, empático, a gente usa empático, né? Ele sente junto com as irmãs que estavam sofrendo a morte do seu irmão querido. Ele mesmo diz para nós no capítulo 12, a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada. No capítulo 13, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Tudo pelo que Jesus ia passar foi terrível. E sendo homem como nós, 100% homem como nós, ainda que 100% Deus também, mas sendo homem como nós, o nosso Senhor ficou debaixo do peso dessa traição, do peso dos seus amigos o abandonarem. Aliás, isso aconteceu aqui, não é? Vocês me deixarão sozinho. Que é um peso que esse nós nem temos, não é? O peso de saber o futuro, quando o futuro é ruim. O peso de ter segurança que uma coisa má vai acontecer. Nosso Senhor disse, Deus meu, por que me desamparaste? O que, aliás, tem alguns ditados cristãos que são a coisa mais ridícula, não é? Nunca pergunte a Deus por quê. Pergunte para quê. Aí você olha Jesus perguntando por quê. E ele é o nosso exemplo. E ele está citando o Salmo 22, onde Davi perguntou por quê. Você pode perguntar por quê a Deus. Só depois aguente a resposta. Mas você tem o direito, você tem liberdade de expressão em oração diante de Deus. Por isso que existem orações de lamento, salmos de lamento no livro do Saltério, ou no Saltério, no livro dos Salmos, ok? Nós podemos perguntar a Deus, por quê, Senhor? Por quê? Aliás, eles perguntam até mais do que isso, até quando, Senhor? Até quando? Ele era o homem de dores, que sabe o que é
padecer. Com isso em mente, então, irmãos, com esse quadro a respeito da tristeza profunda, o que hoje em dia alguns chamam de depressão, outros chamaram ao longo da história de noite escura da alma, lembrando que esse é um fenômeno humano, lembrando que esse é um fenômeno que atingiu gente santa, lembrando que esse é um fenômeno que atingiu pessoas da Escritura, e lembrando que algo deste fenômeno atingiu o nosso próprio Salvador. Então agora nós vamos ao texto, ok? Lembrando algumas coisas do contexto que nós vimos ontem, capítulo 13. Jesus lava o pé dos discípulos, situação esquisita pra caramba. Jesus indica várias vezes, no 10, no 11, no 18, que um deles vai traí-lo. Aliás, Jesus já tinha dito no 6 que um deles era o diabo. Mas depois mudou o assunto, a vida continuou, tudo mais. Talvez eles tivessem até meio que esquecido disso. Mas agora, 3 vezes, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair, um de vocês vai me trair. Talvez eles tenham se lembrado. É verdade, tem um diabo no nosso meio. Jesus indica que Judas é quem o trairá ao entregar para ele um pedaço de pão, e era noite. Jesus diz, para onde eu vou vocês não podem ir. Você imagina a angústia de ter vivido 3 anos, vivido literalmente com Jesus. Vocês não iam para casa, cada um ia para sua casa depois, não? Eles dormiam no mesmo ambiente, eles tinham a mesma carteira. Jesus não tinha uma carteira e aí Pedro tinha outra carteira. Não, todo mundo tinha uma carteira só que ficava com Judas. E eles conviviam com Jesus, faziam um ministério com Jesus, ouviam Jesus, estavam o tempo todo com Jesus. E de repente, agora vocês não podem mais ir comigo. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. E aí Pedro, diante da declaração dele, ele ouve, você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ou seja, o que a gente tem quando a gente chega no capítulo 14 é uma situação de profunda angústia por parte dos discípulos. Os discípulos estão angustiados. Lembra que Jesus também está. Capítulo 12 falou que ele está angustiado, capítulo 13 falou que ele está angustiado. Mas o nosso Senhor, ele é tão bondoso que ele, num certo sentido, ele deixa a angústia dele de lado para cuidar da nossa. E foi isso que ele fez com os discípulos naquele momento. Ele estando profundamente angustiado e tendo muito mais motivo, porque ele vai ser morto. Mas ele gasta um tempo para cuidar dos seus discípulos e para dar 5 razões, 5 motivos pelos quais eles não deveriam ficar angustiados. Primeiro, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. 2, quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para ficarmos juntos. 3, vocês já conhecem o caminho. 4, eu faço as mesmas obras que o Pai, e vocês farão as mesmas obras que eu. Pensa do tamanho disso. E 5, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. 5 motivos para nos consolar no meio da nossa angústia, no meio da nossa dor, no meio do nosso luto, no meio da nossa perda, no meio da nossa crise da meia-idade, no meio da nossa crise da aposentadoria. 5 motivos que podem cuidar do nosso coração. A primeira coisa que Jesus falou foi que o coração de vocês não fique angustiado. Mesma palavra que foi usada no capítulo 12 para falar do espírito ou da alma de Jesus, no capítulo 13 para falar do espírito de Jesus. Aqui o mesmo verbo grego é usado para falar a respeito de nós. Não deixe que o coração de vocês fique angustiado, fique fora do prumo, fique incomodado, fique entristecido em demasia. Uma palavrinha grega bastante rica também, essa palavra. Que o coração de vocês não fique angustiado. Aí é interessante, talvez por causa da música, acho que era do Arautos, né? Teu coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Talvez por causa da música, eu sempre achei que Jesus disse 2 imperativos. Creiam em Deus e creiam em mim, mas não é isso que Jesus disse. Jesus afirma que eles creem em Deus. Vocês creem em Deus. O que é bonito. É bonito o fato de que Jesus reconhece a fé que eles têm. É bonito o fato de que Jesus
reconhecem, vocês já, no que concerne a pessoa do Pai, vocês já têm uma bela fé. Vocês já têm uma fé sólida, uma fé bonita. Então vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Esse é o tipo de coisa que só faz sentido para um judeu. Só faz sentido para um judeu. Porque eram os judeus que já criam no Deus da Bíblia. Já criam em Yahvé. Já criam em Deus Pai Todo-Poderoso. Já criam nos atributos de Deus. Já criam em tudo que nós cremos a respeito de Deus. O judeu piedoso também cria. Mas agora precisa acontecer uma transição. Eles precisam crer em Jesus. Aliás, você imagina o tamanho do que Jesus está falando aqui? Isso daqui é uma afirmação de divindade, irmãos. Ou seria um absurdo? Você crê em Deus? Então creia também em mim. Seria um absurdo se eu falasse isso para você, você podia pegar pedra. Ou gritar, anátema, amaldiçoado. É isso que a Bíblia manda fazer. Jesus disse desse jeito. Vocês creem em Deus? Já creem em Deus? Então agora creem em mim. Vocês já têm uma fé correta, parcial. Agora, a mesma coisa que vocês creem a respeito de Deus, creiam a respeito de mim. E então ele fala, palavra conhecidíssima para nós, não é? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. A primeira coisa, então, que Jesus apresenta como motivo de consolo do coração angustiado é isso: eu vou preparar um lugar para vocês. Sim, eu estou indo para um lugar onde vocês agora não podem ir comigo, mas eu estou indo da frente para preparar um lugar para vocês. Quando você vê essa palavrinha aí, morada, esse termo grego é absolutamente central em todos os livros do apóstolo João. Todos os livros do apóstolo João usam essa expressão aí. Só que às vezes ela aparece com uma preposição diferente, então às vezes ela significa perseverança, essa é a versão do Apocalipse. Às vezes ela significa permaneço, permanecer, aí é ela em forma de verbo. E às vezes ela significa morar, morada. Eu faço morada no meu pai faz morada em mim, e nós faremos morada em vocês. E vocês farão morada em nós. A gente vai falar sobre isso amanhã. Jesus não está só dizendo, embora ele também esteja dizendo, mas ele não está só dizendo que ele vai fazer... O pai tem uma casa enorme, com muitos quartos, e ele vai preparar um dos quartos para nós. Assim como uma mãe prepara o quarto para a chegada do filho que casou e agora vem com os netos, da filha que casou e agora vem com os netos, e ela pega e ela vai, e ela deixa a casa toda prontinha, toda gostosa para a chegada da família, para a chegada dos netos. Tem um aspecto disso. Mas o que Jesus foi fazer por nós é muito maior do que isso. A morada, irmãos, não é lugar. A morada é Deus. A morada é comunhão com Deus, é intimidade com Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a morada que Jesus foi preparar. E a gente começa a experimentar um pouquinho dessa morada com a vinda do Espírito Santo para morar em nós. É tão maior do que só um quarto na casa do Pai, irmãos. Embora envolva algo disso, mas é muito maior. A visão final do Apocalipse é a visão do céu, a nova Jerusalém descendo à terra e se unindo para ser uma coisa só. E na cidade não tem templo. Por que não tem templo? Por que não tem templo? Porque Deus e o Cordeiro são o templo. Irmãos, o que Deus absurdamente quer, desde Gênesis, é comunhão conosco. Não é à toa que o principal mandamento é: ame a mim, mais do que tudo. Essa é a coisa mais absurda de todas, o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Criador do céu e da terra, aquele que é autossuficiente, ele quer ter comunhão com a gente. Ele quer, em certo sentido muito grandioso, ser um conosco. E é disso que Jesus está falando
embora exista um aspecto também dessa casa temporária que a gente vai ter no céu enquanto nós esperamos o novo céus e nova terra onde habita a justiça. Então esse é o primeiro consolo para um coração angustiado. Jesus foi preparar lugar para você. Jesus realizou toda uma obra que envolveu uma vida perfeita de 3 anos de ministério, uma obra que envolveu uma morte sangrenta e terrivelmente vergonhosa, uma obra que envolveu um sepultamento humilhante, uma obra que envolveu uma ressurreição gloriosa, uma obra que envolveu uma ascensão maravilhosa e uma sessão. Ele sentou ao lado do Pai, de onde agora ele governa todas as coisas, fazendo com que elas caminhem para que a gente tenha essa morada com o Pai. Isso é motivo para consolo. Ainda que nessa vida a gente vai enfrentar muitas dificuldades, mas Jesus foi preparar morada para a gente. Isso é bênção, isso é glória para nós. Segunda coisa que Jesus fala, e o segundo motivo para consolo do coração angustiado, está aí no versículo 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Eu os receberei para que vocês sejam meus. Veja, eles já não eram de Cristo? Já. Qual é a mudança, então? De alguma forma, eles serão ainda mais de Cristo. Aliás, tem um mais de Cristo, belíssimo, não é? De alguma forma, a intimidade, a comunhão, a unidade, a morada, a intermorada, eles em Cristo, Cristo neles, vai se tornar mais profunda. Então eu vou preparar um lugar, e quando eu for, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus quer ter íntima e plena comunhão com você. Isso é consolo para um coração angustiado. Ele quer estar junto conosco. Aliás, se você é uma daquelas pessoas que já pensou assim, eu gostaria mesmo de ter vivido na época de Jesus. Eu gostaria de ter, tem até um cântico que diz, né, visto o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, que não é o que a Bíblia diz, mas ok. Mas veja só, Jesus disse, é necessário para vocês que eu vá. Querer a proximidade física de Jesus, embora isso seja nobre, seja compreensível, mas querer a proximidade física de Jesus é, num certo sentido, desprezar uma coisa muito maior que nós recebemos. E olha que o que eu estou falando é grave, hein? Querer a proximidade física de Jesus é desprezar uma coisa muito maior que nós já temos. A habitação do Espírito em nós. Convém-vos que eu vá. É bom para vocês que eu vá. Porque eu vou fazer morada em vocês. Nós ficaremos juntos. E isso já é realidade, como nós veremos de maneira um pouco mais clara amanhã de manhã. Eu os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Não é impressionante esse nível de amor com o qual nós somos amados? O Rei do Universo quer ficar com a gente. Quer ter um tempo com a gente. Quer ficar para sempre com a gente. Ele quer gastar tempo conosco. Isso é uma grande glória e um grande consolo para o coração enternecido, para o coração triste. Motivo 3. Vocês já conhecem o caminho. De novo, percebam que Jesus está fazendo afirmações. É interessante isso. E talvez é uma tática e uma dica para cuidar de corações angustiados. Talvez não, certamente. O que a pessoa já tem? A pessoa angustiada, em tristeza profunda, ela às vezes não tem mais olhos para ver. Como é que Deus já a usou? Como é que Deus já transformou a vida de outras pessoas através dela? Como é que Deus já fortaleceu a fé daquela pessoa? Como é que Deus já atirou? Ela era uma crente de um nível e agora virou uma crente de outro nível, um crente de outro nível. A pessoa que está em tristeza profunda, ela não tem olhos para enxergar essas coisas.
Mas Jesus diz, vocês já creem em Deus. Vocês já conhecem o caminho. Ainda que, naquele momento, eles estejam meio pisando em solo não muito firme. Eles estão meio sem saber direito. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É uma afirmação de Jesus. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E aí então, texto clássico, não é? Vamos ler todo mundo junto? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas verdades lindas. Primeiro, cada uma dessas 3 palavrinhas tem uma teologia enorme no Evangelho de João. Ok? Depois, tarefa de casa, você vai pesquisar todas as vezes que aparece caminho no Evangelho de João, todas as vezes que aparece verdade no Evangelho de João, todas as vezes que aparece vida no Evangelho de João. Tá? Ou nos escritos de João. São palavras extremamente importantes para João. E Jesus diz, eu sou. Eu sou o caminho. Vocês já conhecem o caminho. Eu sou o caminho. Um verdadeiro crente em depressão, um verdadeiro crente em tristeza profunda, um verdadeiro crente experimentando angústia ou a noite profunda da alma, ele já conhece o caminho. Ele pode estar igual Tomé aqui. Eu não sei o caminho. Não, você já sabe. Você já sabe. Você pode estar numa fase. Você pode estar num momento de crise. Um momento de crise espiritual, que pode ser causada pelo teu próprio pecado, pode ser causada por 1000 outros motivos. Mas você já sabe o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Você já sabe o caminho. Então não pense que você vai se perder. É difícil no momento da angústia olhar com outros olhos. Mas é isso que Jesus convida os discípulos a fazerem. Vocês já conhecem o caminho. Eu sou o caminho. Vocês já conhecem a verdade. Eu sou a verdade. A vida já está garantida para vocês porque eu sou a vida. E se o objetivo final de vocês é ter comunhão com o Pai, ninguém vem ao Pai. Eu acho isso lindo. Porque ele não fala ninguém vai ao Pai, não é? Ninguém vai ao Pai, como se ele estivesse aqui e o Pai estivesse lá. Não, é ninguém vem ao Pai. Como se ele fosse, em certo sentido, um com o Pai. É porque é exatamente isso. Ele é um com o Pai. Coigual em essência, em honra, majestade, glória, poder e eternamente gerado pelo Pai. Ninguém vem ao Pai. Vocês já conhecem isso. Seu coração pode estar angustiado, seus olhos podem estar embaçados e você não consegue ver direito por causa das lágrimas, mas você já conhece. Aliás, a dica do peregrino é que você olhe através das lágrimas, não é? Não é que você enxugue os olhos. Não, não enxugue os olhos. Olhe através das lágrimas, porque é assim que você vai enxergar o portão lá na frente. Brilhante, brilhante, John Bunyan. E nós já conhecemos o caminho, irmãos. Nós já conhecemos o caminho. Nós temos relacionamento íntimo com Ele, nós somos amados por Ele, Ele nos ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é o caminho para nós chegarmos ao Pai. Se vocês me conhecem, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Vocês já conhecem. Perceba o quanto Jesus está trabalhando naquilo que eles já têm, naquilo que eles já sabem, naquilo que eles já são. Ele não está dizendo para eles conseguirem alguma outra coisa, desenvolverem alguma outra coisa. Não. Você já sabe. Você já conhece. Você já tem acesso. Você já tem relacionamento. Você está caminhando. Você está caminhando. E é uma garantia de Jesus. Então a gente, nos momentos difíceis, quando a fé quiser nos faltar, aliás, é o próprio João quem diz isso na sua primeira carta, não é? Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Brilhante. Às vezes o nosso coração, capitaneado pelo mundo, carne e diabo, ele quer nos acusar e nos questionar. E Jesus vem e ele garante a nossa identidade. Você já é, você já sabe, você já está garantido. Se você é de fato, é claro.
Mas ele estava falando com os discípulos dele. Ele conhecia cada um deles, como ele vai dizer em outro momento. Motivo 4, para um coração angustiado, para os momentos de dor, para os momentos de luto, para os momentos de dificuldade. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Ele achou que ele teve uma ideia maravilhosa, não é? Ele achou que ele estava assim, arrebentando, tendo uma ideia teológica maravilhosa. Às vezes teólogos são assim. Eles acham que eles descobriram a coisa mais importante do mundo e eles estão falando uma grande besteira. E era o caso aqui. Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Você ainda não entendeu, Filipe? São 3 anos já caminhando junto, vivendo junto, comendo junto, ministrando juntos, e você ainda não entendeu. Quem vê a mim, vê o Pai. Aqui eu abro um parênteses, irmãos, porque me parece que no nosso cristianismo contemporâneo, às vezes a gente despreza um pouco o Pai. Por mais maluco que isso seja. Mas a gente não anseia pelo Pai. A gente anseia por Cristo. E louvado seja Deus. Não estou dizendo que é errado ansiar por Cristo. Mas eu estou dizendo que a gente muitas vezes não anseia pelo Pai. A gente não quer ter comunhão com o Pai. A gente não quer amar mais o Pai. A gente não tem sede de ser amado pelo Pai. A gente não tem sede de viver com o Pai, de andar com o Pai, de ser um com o Pai. E essa é uma das coisas mais fundamentais das Escrituras. O Pai continua sendo a cabeça da Trindade. Ainda que coigual, etc. e tal, 3 pessoas com a mesma honra, glória e divindade em um só ser. Mas o Pai, na economia da Trindade, continua sendo aquele que governa as coisas. E às vezes a gente não se importa tanto com o Pai. É esquisito isso. Grande parte do que Jesus está falando aqui tem esse pressuposto. Nós ansiamos comunhão com o Pai. Nós queremos o Pai. Nós queremos intimidade com o Pai. Nós queremos conhecer de maneira completa Deus, o Pai. Então Cristo vem e fala assim, é isso que eu vou trazer para vocês. Ao me conhecer, é isso que vocês vão ter. Vocês vão ter acesso, conhecimento, intimidade com o Pai. Jesus então diz, você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, essa interhabitação, não é? Jesus habita no Pai, o Pai habita em Jesus. As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece, essa é a palavra morada, ok? Essa é uma das vezes que aparece. O Pai que mora em mim, o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Pode passar, por favor. Aliás, eu que estava passando, né? Estava funcionando. Obrigado. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. E aí vem o 4º motivo. Jesus fala cada absurdo, gente. Se a gente lê com cuidado, você vai ver que tem muitas coisas absurdas na Bíblia. E essa é uma delas. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim... Quantos aqui creem em Jesus? Quantos aqui o amam? Quantos aqui dariam sua vida por ele? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. As obras que Jesus fez não é pouca coisa. E aí ele aumenta. E outras maiores fará. Sabe por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Eu vou garantir, a minha ida para junto do Pai vai garantir algo para vocês que vai fazer com que vocês façam as mesmas obras que eu faço. E coisas ainda mais impressionantes. Exatamente porque eu estou indo para junto do Pai. Eu vou garantir para vocês esse tipo de possibilidade. Esse tipo, me permitam, de poder. De vocês realizarem coisas semelhantes a mim. Até porque vai ser Ele através de nós. E coisas ainda maiores. Até porque, de novo, continua sendo Ele. Nunca somos nós. E quanta coisa já aconteceu, irmãos? A igreja já realizou uma obra em matéria de divulgação do Evangelho para o resto do mundo, que é enorme. Enorme.
E tem sido assim ao longo da história. Jesus continua em ação na vida da igreja. E isso só acontece porque ele garantiu ao ir para o céu. Então lembre-se, você está triste, está angustiado, está com o coração pesaroso, está se sentindo inútil, desprezível, está sentindo que sua vida não tem grande razão de ser. Lembre-se disso. Jesus Cristo foi para o Pai para garantir que você faça grandes obras. As mesmas obras que Ele. Isso é uma garantia, de novo, isso é uma garantia de Jesus. Isso depende da obra dele. Não depende tanto assim de nós, depende da obra dele. É claro que a nossa santificação, nossa busca com Deus, mas esse foi o sermão de ontem. Isso é uma garantia de Cristo para nós. Quinto motivo para nosso consolo em 2025. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Quem sabe me dizer o que significa a palavra tudo no grego? Exatamente. Significa tudo. É isso mesmo, meu irmão. Brilhante. Esse é um dos temas do discurso do cenáculo. Essa verdade sobre a oração garantida vai ser repetida várias vezes no discurso do cenáculo. E tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem, ele já tinha falado, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. De novo, uma estruturazinha sanduíche, perceberam? Você tem a mesma coisa nas pontas e o centro, que é a parte principal, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A Bíblia faz isso várias vezes, ok? Você que está sendo tentado à tristeza, à angústia, ao desânimo, lembre-se disso. Lembre-se disso. A tua oração, feita às vezes quando você nem sabe o que orar, e essa é uma boa oração, aquela oração quando a gente não sabe orar, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é? Quando a gente não sabe orar, e a gente nunca sabe orar como convém, essa oração, ela é ouvida pelo Pai. E ela é atendida pelo Filho. A fim de que o Pai receba glória, por meio do que o Filho fez ao responder a nossa oração. Você percebeu o tamanho, o peso teológico que teve a nossa oração aqui? A nossa oração respondida, ela demonstra o poder do Filho, e ao demonstrar o poder do Filho, ela revela a glória do Pai. Esse é o tipo de compromisso que Deus tem conosco, com as nossas orações feitas em nome do Filho. Então, uma oração feita a partir de um coração cheio de comunhão com Cristo, um coração onde Cristo habita, um coração no qual existe essa interhabitação. Eu no Pai, o Pai em mim, disse o Senhor, e vocês em nós e nós em vocês. A oração produzida a partir desse relacionamento é uma oração respondida. Jesus tem prazer de glorificar ao Pai ao responder às nossas orações. Isso é um baita motivo de alegria no meio da nossa tristeza. Isso é um baita motivo de fazer festa quando o nosso coração está querendo ficar angustiado. Nós vimos então 5 motivos. 5 motivos. Jesus Cristo diante, e lembra, ele estava angustiado. Não esqueça disso. Ele estava angustiado diante da sua morte. E mesmo ele estando angustiado diante da sua morte, ele gastou tempo para cuidar do coração dos seus discípulos. E ele apresentou esses 5 motivos para cuidar do coração deles. Primeiro, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar uma para vocês. Segundo, eu quero ficar junto com vocês. Isso que eu quero. Quero ficar junto com vocês. Onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Terceiro, vocês já conhecem o caminho. Não se desesperem, porque vocês já sabem o caminho. Não tem nenhum conhecimento esotérico, uma tática, uma técnica especial da vida cristã. Não, você já conhece o caminho. Você já tem tudo o de que você precisa para ser um bom crente. Você já conhece o caminho. Quarto,
eu faço as mesmas obras que o Pai, e vocês farão as mesmas obras que eu. Que é um absurdo. Porque ele faz as obras do Pai. E nós faremos as obras que ele faz. E outras ainda maiores. Na força do Espírito. Evidentemente, na força dele. E finalmente, o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou fazer. Tudo. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou fazer. Problema teológico que isso causa, depois você resolve com o seu pastor. Tá bom? Você pergunta lá para o seu pastor, pastor, está escrito lá que é tudo. Como é que a gente faz a respeito disso? E o seu pastor certamente vai te ajudar a respeito. Vamos orar? Pai querido, nós vivemos num mundo onde tantas pessoas estão entristecidas, onde tantas pessoas estão sem esperança, onde tantos vivem angustiados, com a alma assolada de tristeza, de pesar, onde tantos não conseguem encontrar razão de ser para continuarem vivendo. E nós mesmos, Pai, fracos que somos, por vezes temos esse tipo de sentimento. E, Pai, nós te louvamos, Deus, porque o nosso Salvador foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele que é o varão de dores e sabe o que é padecer. Ele que sentiu angústia, abandono. Ele que disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele se compadece dos entristecidos. Ele se compadece daqueles que se veem angustiados. Ele é aquele que tem empatia. Ele entende, Pai, o nosso coração temeroso, entristecido, angustiado. O nosso Salvador entende. E por isso, ó Pai, Ele consegue acalentar o nosso coração nos momentos de necessidade. Assim, ó Pai, que por meio da Tua palavra, o Teu Espírito faça a Tua obra, não só neste momento, mas nos momentos, ó Pai, em que a tristeza nos visitar, seja por qualquer motivo, que o Senhor nos erga, que o Senhor nos relembre das verdades daquilo que nós já temos garantido para nós em Cristo Jesus. E que o Senhor, então, enxugue as nossas lágrimas, ainda que essa seja uma promessa escatológica. De maneira plena, isso vai acontecer na volta do Senhor. Mas o Senhor já vai fazendo isso de glória em glória, enquanto nós sujamos os pés nesse mundo. Assim, ó Deus, guarda-nos e glorifica o Teu nome na nossa vida, em Cristo Jesus. Amém.